Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda Badiani e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um estudo chamado Bicar ICU. Esse estudo tentou responder à pergunta sobre quando e de que forma a reposição de bicarbonato na acidose lática seria benéfico. Por que que a gente teria esse questionamento, né? Porque é uma questão do dia a dia. A acidose lática, principalmente decorrente de sepse, é uma questão que a gente vê de maneira muito recorrente na prática clínica. Mas a gente não tinha boas evidências em relação à reposição de bicarbonato na sepse. Tanto é que o Surviving Sepsis de 2017 declarou que não era possível determinar o efeito da reposição de bicarbonato sobre a hemodinâmica no choque séptico. E a gente ficava sempre na dúvida, né? Quando repor, quando não repor, de que forma realizar isso. E esse estudo, que mudou um dos paradigmas na nefrologia, foi publicado em 2018 e tentou responder essa pergunta. Só para a gente contextualizar um pouco, por que que, né, a reposição de bicarbonato poderia não ser benéfica no tratamento da acidose metabólica? A gente sabe que o tratamento de escolha é a reversão da causa de base. No entanto, algumas vezes isso não acontece de forma imediata e a gente precisa de tempo, né, para reverter a situação inicial, e a reposição de bicarbonato poderia ser benéfica no combate à acidose. Mas a gente tem, né, alguns prós e contras dessa reposição. E em relação aos prós, a gente tem, né, uma melhora da contratilidade cardíaca, uma melhor resposta à ação das catecolaminas e um efeito em relação à vasodilatação periférica. No entanto, a gente tem alguns contras. Os contras, eles levam em conta em relação ao quê? É um bicarbonato de sódio, então a gente tem risco de hipernatremia e sobrecarga volêmica. Além disso, quando a gente corrige rapidamente a acidose, a gente tem maior geração de CO2. O CO2 ele é levemente transitável entre as membranas, podendo causar acidose paradoxal, com acidose licórica e rebaixamento do nível de consciência. Além do fato de que a gente não sabia se a reposição de bicarbonato de fato alteraria o pH intracelular, tá certo? Por conta de alteração mitocondrial, de acidose paradoxal, e a gente não conseguiria o que a gente gostaria de fato, né? Que é atuar em nível celular. E por último, a gente poderia ter hipocalcemia associada à correção da acidose com redução do cálcio iônico. Então, a gente ficava sem saber se deveria ou não repor bicarbonato na acidose metabólica. E aí, a gente tem o estudo do Bicar ICU, que foi publicado em 2018. Nesse estudo, a gente teve a avaliação de 26 UTIs francesas em um estudo multicêntrico de maio de 2015 a maio de 2017. Foi um estudo open label, randomizado, em que 389 pacientes que foram admitidos em UTI em até 48 horas do início do choque séptico, definido por um pH menor ou igual a 7,20, uma PCO2 menor ou igual a 45, um bicarbonato menor ou igual a 20, associado a um sulfa maior ou igual a 4, ou um lactato maior ou igual a 2 milimol por litro. Os critérios de exclusão foram pacientes que tinham acidose mista decorrente, né, de outras complicações, como acidose respiratória, cetoacidose diabética, paciente com DRC estágio 4 ou 5, ou que receberam bicarbonato nas últimas 24 horas antes da randomização. Então, esses pacientes foram excluídos. Os demais pacientes foram divididos em dois grupos, 194 no grupo controle que não recebeu bicarbonato e 195 no grupo controle que recebeu bicarbonato. A forma de administração do bicarbonato nesse estudo foi um bicarbonato a 4,2% numa dose de 125 a 250 ml de bicarbonato em 30 minutos. Essa solução poderia ser repetida até a melhora do pH
definida por um pH acima de 7,30, com um total de 1.000 ml da solução em até 24 horas da randomização. Nos dois grupos, as indicações de terapia renal substitutiva eram similares e o método dialítico era escolhido de acordo com cada centro. Era indicada hemodiálise de urgência se houvesse um potássio acima de 6,5 com repercussão eletrocardiográfica ou edema agudo de pulmão em pacientes oligúricos. Diálise era indicada após 24 horas, caso houvesse persistência de potássio acima de 6,5, acidose definida por um pH menor do que 7,20 que não respondeu à reposição de bicarbonato ou uma redução do débito urinário menor do que 0,13 ml/kh por 24 horas, tá certo? A população, ela era composta de uma prevalência, né, de 8% de doença renal crônica, 25% de diabetes, 45% de hipertensão e 14% de insuficiência cardíaca. No geral, 80% dos pacientes estavam em uso de vasopressor e 83% em ventilação mecânica. Os dois grupos, eles eram homogêneos entre si, com uma prevalência de homens com 65 anos de idade, e a gente teve, do ponto de vista renal, uma incidência de 46% de injúria renal aguda AKIM 2 ou 3, tá certo? Na época do estudo, eles utilizaram o critério de AKIM, mas atualmente, né, a gente fala bastante do critério de KDIGO. E o que esse estudo, né, buscou observar? O desfecho primário foi a mortalidade em 28 dias e presença de falência orgânica em 7 dias. Os desfechos secundários foram uso, duração e dias livres de suporte orgânico, como terapia renal substitutiva, ventilação mecânica e uso de vasopressor, balanço hídrico em 24 e 48 horas e a presença de distúrbios hidroeletrolíticos, seja alcalose, disnatremias, distúrbios do potássio e hipocalcemia. Tá certo? A análise, ela foi feita num protocolo Intention to Treat, que analisou toda a população que foi randomizada, tá certo? O tamanho amostral, ele foi adequado e calculado por uma redução de 15% dos eventos. Em relação aos resultados do estudo, então a gente teve 71% de eventos no grupo controle e 66% de eventos no grupo de intervenção na população geral. Essa diferença não foi estatisticamente significativa. No entanto, quando a gente analisa apenas os pacientes com IRA AKIM 2 ou 3, que era 46% dos pacientes, a gente teve uma incidência de 82% de desfecho primário e 70% no grupo controle e 70% no grupo que utilizou bicarbonato. Essa diferença de 12% foi estatisticamente significativa. Isso mudou um paradigma em relação a que agora a gente, de fato, tem evidência de repor bicarbonato na acidose metabólica lática com pH menor do que 7,20 para pacientes com IRA AKIM 2 ou 3, tá certo? Além disso, a reposição de bicarbonato se mostrou benéfica em relação à necessidade de terapia renal substitutiva e precocidade em relação à terapia renal substitutiva na população geral. Ainda na população apenas com injúria renal aguda, AKIM 2 ou 3, teve uma menor necessidade de uso de vasopressores. E, de forma geral, o uso de bicarbonato foi associado a maior ocorrência de distúrbios hidroeletrolíticos não ameaçadores à vida, que foram alcalose metabólica, hipocalcemia e hipernatremia, tá certo? Então, de maneira geral, o que os autores, falam? Que esse estudo, trouxe, tentou responder essa pergunta e a gente viu esse benefício em relação à reposição de bicarbonato, que atualmente a gente vai indicar para os pacientes com injúria renal aguda, AKIM 2 ou 3. É óbvio que ainda ficam, algumas perguntas em aberto, mas só trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho para esse estudo que foi tão importante e que mudou a prática
médica na nefrologia. Espero que tenham gostado. Até a próxima!